Aqui não temos assuntos fáceis de falar. Aqui trazemos conteúdos necessários, pesados ou não, e este é outro assunto urgente para ser discutido. Você já parou para pensar por que tantas pessoas autistas terminam em relacionamentos que destroem elas por dentro? Não é coincidência, não é azar, e definitivamente não é porque elas escolhem errado. A verdade que ninguém te conta é que o cérebro autista, com toda a sua honestidade brutal, sua necessidade de lógica, sua dificuldade em ler entrelinhas sociais, é um prato cheio para manipuladores. Enquanto a maioria das pessoas desconfia de promessas bonitas demais, de atenção exagerada logo no começo, de alguém que parece perfeito demais, a Licide, pessoa autista, acredita. Porque para ela, se alguém disse, é verdade. Se alguém prometeu, vai cumprir. Se alguém demonstra carinho, é porque sente. E é justamente essa pureza, essa confiança, essa incapacidade de imaginar maldade onde não deveria ter, que vira arma nas mãos de quem sabe jogar sujo. Relacionamentos abusivos não começam com violência. Começam com sedução calculada, com promessas sob medida, com alguém que finalmente entende você. E quando você percebe, já está presa numa teia invisível de controle, gaslighting, isolamento e codependência. E aí vem a pergunta que paralisa. Como eu deixei isso acontecer? Spoiler, você não deixou. Você foi caçada. O que a maioria das pessoas não entende é que a manipulação emocional é uma ciência e manipuladores são mestres em identificar vulnerabilidades. Eles não procuram pessoas fracas, eles procuram pessoas boas, honestas, empáticas, leais. Pessoas que acreditam que todo mundo age com a mesma decência que elas. E pessoas autistas, em especial, carregam uma série de características que, infelizmente, se encaixam perfeitamente no perfil que abusadores adoram. Dificuldade em ler sinais de manipulação, necessidade de previsibilidade, tendência ao isolamento social, lealdade extrema e uma honestidade emocional que beira o auto-boicote. O abusador percebe isso em segundos. Ele testa, observa, mapeia e quando encontra o que procura, ele age. Começa oferecendo exatamente o que você sempre seguis. Alguém que respeita suas rotinas, que não te julga, que te faz sentir segura. Mas essa segurança é falsa, é isca. E quando você morde, quando você finalmente relaxa e confia, ele mostra a verdadeira face. Só que aí, você já está emocionalmente investida. Já cortou laços com outras pessoas. Já acredita que ninguém mais vai te entender. E assim, sem perceber, você virou refém. Aqui vai a parte que dói, mas que precisa ser dita. Enquanto você não entender como dinâmicas abusivas funcionam, você vai continuar vulnerável. Não adianta só sair de um relacionamento tóxico e entrar em outro achando que dessa vez vai ser diferente. Porque se você não aprender a identificar red flags, se você não fortalecer sua capacidade de ler sinais de manipulação, se você não desconstruir a codependência que foi plantada em você, o padrão se repete. E olha, não é culpa sua. Ninguém nasce sabendo disso. A gente cresce achando que amor é sacrifício, que ciúme é prova de afeto, que quem ama releva. Mas não. Amor saudável não dói. Amor saudável não te faz duvidar de você mesma. Amor saudável não te isola do mundo. E se você está lendo isso agora e sentindo um aperto no peito, um frio na barriga, uma vontade de chorar, é porque alguma coisa dentro de você já sabe que está errado. E esse alguma coisa é a sua intuição tentando te salvar. Não ignora ela, porque a diferença entre sobreviver e afundar está em ouvir o que você já sabe, mas tem medo de admitir. Então, se você chegou até aqui, se você está se reconhecendo em cada linha, se você está começando a conectar os pontos, parabéns. Porque o primeiro passo para sair de um relacionamento abusivo é enxergar que você está num. E esse vídeo vai te ensinar exatamente isso. Como identificar as armadilhas, como se proteger, como sair e principalmente como reconstruir uma vida onde você não precisa mais viver com medo. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vai valer a pena. Porque você merece relacionamentos onde sua forma de amar não seja usada contra você, onde sua confiança não seja explorada, onde sua lealdade não vire prisão. E sim, isso existe. Mas primeiro, você precisa aprender a se proteger. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então respira fundo, porque a jornada começa aqui. E eu prometo, você não está sozinha. Relacionamentos. Quando a gente tira o romantismo exagerado da equação, são basicamente acordos invisíveis entre duas pessoas. Eu cuido de você de um jeito, você cuida de mim de outro. E a gente tenta não se destruir no processo. Só que na prática, isso é bem mais complicado, principalmente para quem
quem tem uma necessidade de previsibilidade explorada o tempo todo pela vida e pelas pessoas. Um relacionamento saudável não é aquele sem conflito, e sim aquele em que os conflitos não viram guerra fria, castigo silencioso ou chantagem emocional. A pessoa que observa de fora vê só fotos bonitas, mas não enxerga as dinâmicas abusivas que podem estar escondidas por trás de um sorriso no Instagram. Em muitos relacionamentos, a codependência aparece disfarçada de amor incondicional. Um não vive sem o outro, mas na verdade nenhum dos dois vive bem. O problema é que, quando alguém já carrega uma dificuldade em ler sinais de manipulação, principalmente pessoas autistas ou mais ingênuas emocionalmente, o risco aumenta. Elas confundem controle com cuidado, ciúme doentio com prova de amor, isolamento social como fator de risco com é que ele só quer cuidar de mim. Aos poucos, o que deveria ser parceria vira prisão emocional, e o que deveria ser apoio vira uma espécie de contrato de submissão. Se a gente olhar com lupa, vai perceber que muitos relacionamentos começam lindos, cheios de promessas, e vão escorregando devagar para dinâmicas abusivas sem que ninguém perceba exatamente em qual momento a linha foi cruzada. A pessoa que manipula quase nunca chega dizendo: "Oi, eu vou destruir sua autoestima em 6 meses". Ela chega educada, atenciosa, disponível, faz você se sentir especial, principalmente se percebe que você tem necessidade de previsibilidade explorada com facilidade. Ela descobre suas rotinas, seus medos, suas inseguranças e começa a se adaptar a isso. Parece cuidado, mas é mapeamento estratégico. Para quem já tem dificuldade em ler sinais de manipulação, esse começo é uma armadilha perfeita. E aí surgem frases como: "Não precisa sair com seus amigos, eu sou suficiente", que soam românticas, mas vão alimentando um isolamento social como fator de risco. Quando a rede de apoio enfraquece, a visão externa desaparece e o abusador ganha o palco inteiro. É nesse palco, mais tarde, que o gaslighting vai brilhar. Um ponto que pouca gente fala, mas que é crucial, é como relacionamentos podem virar espelhos das nossas feridas mais antigas. Quem cresceu sem validação emocional, sem um ambiente previsível, ou sem se sentir visto de verdade, tende a se agarrar a qualquer um que ofereça metade de atenção. Essa necessidade de previsibilidade explorada faz com que a pessoa aceite migalhas emocionais, achando que é banquete, e quem vive codependência quase sempre coloca o outro no centro da própria vida, como se fosse um sol que não pode apagar. Quando esse outro começa com pequenas manipulações, críticas veladas, comparações sutis, a dificuldade em ler sinais de manipulação faz com que tudo isso seja interpretado como "ele só quer que eu melhore". Em relacionamentos assim, a pessoa passa a duvidar de si mesma, começa a pedir desculpa por tudo e, sem perceber, vai recalculando sua identidade inteira em função da relação. É o terreno perfeito para gaslighting, porque quando alguém já está frágil, basta distorcer um pouco a realidade para ela acreditar que a culpa é sempre dela. Agora, se a pessoa parar e olhar com sinceridade para os relacionamentos que viveu ou está vivendo, ela pode começar a enxergar padrões. Perguntas simples ajudam. Eu posso ser eu mesmo aqui? Eu posso discordar sem medo? Eu me sinto mais forte ou mais pequeno depois de conversar com essa pessoa? Se a resposta dói, é sinal de alerta. Dinâmicas abusivas raramente começam com grito. Muitas vezes começam com piadinhas que diminuem, com aquele olhar de desprezo. Com "eu só tô brincando, nossa, você leva tudo a sério". Esse tipo de comentário repetido desgasta. Em especial quem tem isolamento social como fator de risco fica ainda mais vulnerável, porque não tem outro olhar para dizer: "Isso não é normal". E quando a cabeça já está confusa, o caminho para o gaslighting fica escancarado. É aí que o desejo de entender como sair e reconstruir uma vida melhor começa a nascer, mesmo que de forma tímida. E é justamente nessa hora que entender de dinâmicas abusivas passa a ser questão de sobrevivência emocional, não de curiosidade teórica. Dinâmicas abusivas. Dinâmicas abusivas não aparecem com placa de aviso. Elas se infiltram devagar como mofo numa parede. Você não percebe até o estrago estar grande. No começo, tudo parece um relacionamento normal, até intenso demais às vezes, mas quem está dentro acha que é paixão. O abusador raramente começa agredindo. Ele começa seduzindo, conquistando confiança, criando dependência emocional. Para quem tem uma necessidade de previsibilidade explorada, isso é fatal, porque o abusador oferece exatamente o que faltava: atenção constante, rotina estruturada, cuidado.
Só que esse cuidado vem com algemas invisíveis. As dinâmicas abusivas se constroem em ciclos: tensão, explosão, lua de mel e de novo. A pessoa que sofre vai ficando confusa, porque ora é amor, ora é terror. E no meio dessa montanha-russa emocional, ela perde a referência do que é saudável. A codependência vai se instalando, porque a vítima começa a acreditar que precisa consertar o abusador, ou que ele só age assim porque me ama demais. E quando surge a dificuldade em ler sinais de manipulação, principalmente em pessoas autistas, essas dinâmicas viram uma armadilha quase perfeita. O gaslighting entra como coadjuvante, fazendo a pessoa duvidar da própria memória, dos próprios sentimentos, da própria sanidade. O que torna as dinâmicas abusivas tão perigosas é justamente a sutileza inicial. Não é pancada logo de cara, não é grito no primeiro mês. É uma crítica construtiva aqui, uma comparação com a ex ali, uma indireta sobre a roupa, o cabelo, o jeito de falar. Em relacionamentos assim, o abusador vai testando até onde pode ir e cada vez que a vítima aceita, ele avança mais um pouco. Para quem já tem isolamento social como fator de risco, a situação fica ainda pior, porque não há ninguém por perto para dizer: isso não está certo. A pessoa fica sozinha com a narrativa do abusador e essa narrativa é sempre enviesada. Você exagera, ninguém mais ia te aguentar. Eu faço tudo por você e você reclama. Esse tipo de frase alimenta a codependência, porque a vítima passa a acreditar que realmente não merece nada melhor, que realmente é defeituosa e que precisa se esforçar mais para ser amada. Aí o ciclo se fecha. A pessoa se sente grata por migalhas, agradece por não ser abandonada e aceita abusos achando que são normais. Essa é a essência do gaslighting, fazer a vítima questionar a própria realidade até ela depender do abusador para saber o que é real. Outra característica marcante das dinâmicas abusivas é o controle disfarçado de proteção. O abusador diz: não quero que você saia sozinha, é perigoso, mas o que ele quer mesmo é te afastar de qualquer pessoa que possa abrir seus olhos. Ele controla o celular, as redes sociais, os horários, as amizades, sempre com uma desculpa convincente. E quem tem necessidade de previsibilidade explorada, muitas vezes até agradece, porque acha que finalmente alguém está cuidando. Mas não é cuidado, é prisão emocional. Em relacionamentos assim, a dificuldade em ler sinais de manipulação faz com que a pessoa não perceba que está sendo isolada até já estar completamente dependente. O isolamento social como fator de risco não é só ficar sem amigos, é perder a capacidade de pedir ajuda, de ter outra perspectiva, de lembrar quem você era antes dessa pessoa. E quando finalmente bate o desespero, quando finalmente surge o pensamento de como sair e reconstruir uma vida melhor, a pessoa já está tão fragilizada que acha impossível sobreviver sozinha. Esse é o objetivo do abusador, criar uma dependência tão profunda que a fuga pareça mais assustadora que a permanência. Agora, reconhecer dinâmicas abusivas exige coragem e lucidez, duas coisas que o próprio abuso tenta destruir. Mas existem sinais práticos que não mentem. Você sente medo de contrariar a pessoa? Você esconde coisas dela porque sabe que vai dar problema? Você se sente culpado o tempo todo, mesmo quando não fez nada? Você perdeu contato com amigos e família? Você mudou seu jeito de ser para não irritar o outro? Se a resposta é sim para a maioria dessas perguntas, é sinal vermelho. Aceso. O gaslighting vai tentar te convencer de que você está exagerando, de que todo relacionamento tem problemas, de que você é muito sensível. Mas lembre, todo relacionamento tem conflito, mas nem todo relacionamento tem abuso. A diferença é que no conflito saudável as duas partes têm voz. No abuso só uma manda. E para quem enfrenta a codependência, essa percepção é ainda mais difícil, porque a ideia de se separar parece equivalente a morrer. Mas existe vida depois do abuso, existe como sair e reconstruir. E o primeiro passo é nomear o que está acontecendo. Chamar de dinâmicas abusivas, não de amor complicado. Porque quando você nomeia, você tira o poder da confusão. E aí a dificuldade em ler sinais de manipulação começa a diminuir. E o caminho para a liberdade, mesmo que assustador, começa a aparecer. Codependência. A codependência é um desses conceitos que todo mundo acha que entende, mas poucos realmente enxergam quando estão vivendo. Ela não é só gostar muito de alguém ou se importar demais. Codependência é quando você coloca outra pessoa no centro da sua vida de um jeito tão absoluto que sua própria identidade desaparece. É quando você só se sente bem se o outro estiver bem.
quando você só tem valor se estiver sendo útil para alguém, quando você aceita dinâmicas abusivas porque acha que é seu papel salvar quem está do seu lado. Em relacionamentos assim, a pessoa codependente vira refém emocional do humor, das necessidades, das crises do outro. E o pior, ela acha que isso é amor. Mas amor não é se anular. Amor não é viver em função de alguém que te diminui. Quem tem necessidade de previsibilidade explorada cai fácil nessa armadilha, porque o codependente oferece uma rotina, uma função clara. Eu cuido de você, você precisa de mim. Só que essa dinâmica alimenta o gaslighting, porque o abusador vai usar essa dependência contra a vítima. Sem mim você não é nada. Ninguém mais ia te aguentar. E a dificuldade em ler sinais de manipulação faz com que a pessoa acredite nisso como verdade absoluta, em vez de enxergar como abuso psicológico. A raiz da codependência geralmente vem lá de trás, da infância, de ambientes onde a criança aprendeu que seu valor estava condicionado a servir, agradar, não incomodar. Ela cresceu achando que amor é sacrifício constante, que cuidar do outro sempre vem antes de cuidar de si. Então, quando essa pessoa entra num relacionamento, ela já chega programada para aceitar migalhas e chamar de banquete. A codependência e as dinâmicas abusivas se complementam perfeitamente. O abusador precisa de alguém para controlar e o codependente precisa de alguém para salvar. É uma dança macabra onde os dois se destroem, mas com papéis diferentes. O codependente acredita que se ele fizer tudo certo, se ele amar o suficiente, se ele for paciente demais, o abusador vai mudar. Spoiler, não vai, porque o problema não está na falta de amor ou esforço da vítima, está na escolha consciente do abusador de manter o poder. E enquanto a vítima sofre com o isolamento social como fator de risco, perdendo amigos, perdendo apoio, perdendo referências externas, ela vai afundando cada vez mais na ilusão de que aquele relacionamento é tudo o que ela tem. Aí pensar em como sair e reconstruir uma vida melhor parece impossível, porque ela já não se lembra mais de quem era antes. O que muita gente não percebe é que a codependência não é um ato de generosidade, é um vício emocional. A pessoa codependente se vicia na sensação de ser necessária, mesmo que isso signifique sofrer todos os dias. Ela se vicia em consertar o outro, em acreditar que dessa vez vai ser diferente, em aceitar desculpas vazias e promessas quebradas. Em relacionamentos assim, o ciclo se repete. Crise, pedido de desculpas, lua de mel, nova crise. E a cada volta, a vítima perde mais um pedaço de si mesma. A necessidade de previsibilidade explorada entra forte aqui, porque, mesmo que a rotina seja tóxica, ela ainda é uma rotina. E o cérebro codependente prefere o sofrimento conhecido ao medo do desconhecido. O gaslighting vai reforçando essa prisão. Você está exagerando, foi só uma briga boba, você que me deixa assim, eu só ajo assim porque você me provoca. E quem tem dificuldade em ler sinais de manipulação vai engolindo essas frases como verdade, vai se culpando, vai achando que precisa tentar mais, amar melhor, ser mais compreensiva. Mas a verdade é que não existe amor suficiente para curar quem não quer ser curado. E não existe esforço suficiente para sustentar sozinha um relacionamento onde só um lado dá e o outro só tira. Sair da codependência exige mais do que vontade, exige reconstrução completa de autoestima, de identidade, de senso de valor próprio. É aprender a dizer não sem se sentir culpado. É aceitar que você não é responsável pela felicidade de ninguém além de você mesmo. É entender que cuidar de si não é egoísmo, é sobrevivência. Um passo prático e poderoso é começar a recuperar pequenas coisas que você abandonou. Aquele hobby, aquele amigo, aquele sonho que você deixou de lado porque o outro não gostava ou porque não tinha tempo. Voltar a ter vida própria é assustador para quem vive codependência, mas é libertador. Outro passo é buscar terapia, de preferência com alguém que entenda de dinâmicas abusivas e trauma. Sozinha, a pessoa dificilmente consegue enxergar o tamanho da distorção que sofreu. E tem mais, resgatar a rede de apoio que foi destruída pelo isolamento social como fator de risco é essencial. Ligar para aquele amigo que você sumiu, pedir, desculpa, explicar, reconstruir pontes. As pessoas que te amam de verdade vão entender. E aos poucos, com apoio, terapia, autoconhecimento, a resposta para como sair e reconstruir uma vida melhor vai ficando mais clara. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E a primeira vitória é reconhecer que você merece mais do que viver refém da necessidade emocional de outra pessoa. Porque codependência não é amor, é prisão. E você tem a chave: gaslighting. Gaslighting é uma das formas mais cruéis de abuso psicológico, porque
mexe diretamente com a sua percepção de realidade. É quando alguém distorce fatos, nega conversas que aconteceram, inventa coisas que você supostamente disse ou fez. Tudo com um objetivo: fazer você duvidar da própria sanidade. Em relacionamentos onde isso acontece, a vítima começa a questionar a própria memória, os próprios sentimentos, até a própria capacidade de pensar com clareza. O abusador que usa gaslighting é mestre em virar o jogo. Você reclama de algo legítimo e, de repente, você está pedindo desculpas sem nem saber direito por quê. Ele transforma você em vilão da história que ele mesmo criou. E para quem já enfrenta dificuldade em ler sinais de manipulação, principalmente pessoas autistas ou com processamento social diferente, isso vira um pesadelo. Porque essas pessoas muitas vezes já duvidam das próprias percepções sociais, já se questionam se entenderam certo, se interpretaram errado. O gaslighting pega exatamente essa insegurança e amplifica até a pessoa perder completamente a confiança em si mesma. Aí, a codependência se aprofunda, porque a vítima passa a depender do abusador até para saber o que é real. E dentro de dinâmicas abusivas, isso é poder absoluto. O gaslighting funciona em camadas, é progressivo. Começa com coisas pequenas. Eu nunca disse isso. Você está inventando, você tem péssima memória. No começo você ainda resiste, ainda defende sua versão. Mas com o tempo, a repetição constante vai minando sua certeza. Em relacionamentos assim, a pessoa começa a gravar conversas mentalmente, a anotar coisas, a procurar provas do que viveu, porque já não confia na própria cabeça. E o pior é que o abusador percebe isso e usa contra você. Tá vendo como você é paranoica? Tá vendo como você é desequilibrada? É um ciclo infernal. E quem tem necessidade de previsibilidade explorada sofre duplamente, porque o gaslighting destrói justamente aquilo que ela mais precisa: consistência, clareza, verdade. Tudo vira areia movediça. A vítima não sabe mais em que acreditar, não sabe se está certa ou errada, não sabe se é sensível demais ou se realmente está sofrendo abuso. E nessa confusão toda, o isolamento social como fator de risco se intensifica, porque a pessoa tem vergonha de contar para os outros o que está acontecendo, tem medo de parecer louca, de não ser levada a sério. Então, ela se cala, se isola e o abusador ganha ainda mais terreno. Uma das marcas registradas do gaslighting é a negação da sua experiência emocional. Você está triste, magoado, chateado com algo que aconteceu e a resposta do abusador é: você está exagerando, foi só uma brincadeira, você é sensível demais, você inventa drama onde não tem. Com o tempo, você para de confiar nos próprios sentimentos. Você começa a acreditar que realmente é dramático, que realmente está vendo problema onde não existe, que precisa melhorar e amadurecer. Só que isso não é amadurecimento, é destruição emocional programada. Em relacionamentos onde o gaslighting é constante, a pessoa perde a capacidade de se defender porque ela já não sabe mais o que é válido e o que não é. A dificuldade em ler sinais de manipulação piora tudo porque a vítima não consegue identificar o padrão, acha que cada episódio é isolado, acredita nas desculpas, nas justificativas, nas promessas de mudança. E a codependência se alimenta disso. Se ele diz que eu exagerei, então eu exagerei. Se ele diz que eu sou o problema, então eu preciso mudar. Mas a verdade é que o problema nunca foi você. O problema é que você está num relacionamento com alguém que precisa te diminuir para se sentir grande. Reconhecer o gaslighting é o primeiro passo para desmontar o feitiço. E tem sinais claros. Você se pega pedindo desculpas o tempo todo, mesmo quando não fez nada errado. Você questiona constantemente sua própria memória e percepção. Você se sente confuso depois das conversas, como se tivesse saído de um labirinto mental. Você já não confia mais em si mesmo? Se a resposta é sim, é gaslighting. E não, você não está louco. Você está sendo manipulado. Um exercício prático e libertador é começar a anotar os acontecimentos. Data, hora, o que foi dito, o que foi feito. Quando o abusador negar algo, você tem o registro. Isso não é para confrontar ele necessariamente, porque confrontar abusador raramente funciona. É para você mesmo, para resgatar a confiança na própria percepção. Outro passo é conversar com alguém de fora, alguém que não está envolvido nas dinâmicas abusivas.
pessoas. Amigo, terapeuta, familiar. A perspectiva externa quebra a ilusão. E aos poucos você vai percebendo o padrão, vai vendo que não é coincidência, que não é exagero seu, que é abuso mesmo. E quando essa ficha cai, a vontade de entender como sair e reconstruir uma vida melhor ganha força. Porque viver sob gaslighting é viver numa realidade falsa, construída por alguém que te quer fraco. E você merece viver na verdade, na sua verdade, com seus sentimentos validados e sua sanidade intacta. Isso não é pedir muito. Isso é o mínimo. Dificuldade em ler sinais de manipulação. A dificuldade em ler sinais de manipulação não é burrice, não é ingenuidade, não é falta de inteligência. É muitas vezes uma característica neurológica, um traço de personalidade, ou simplesmente o resultado de ter crescido em ambientes onde a manipulação era normalizada. Pessoas autistas, por exemplo, costumam processar comunicação de forma mais literal, confiam no que é dito em vez de interpretar entrelinhas e acreditam que todo mundo age com a mesma honestidade que elas. Isso é lindo numa pessoa, mas é perigoso num mundo cheio de gente mal intencionada. Em relacionamentos, essa dificuldade em ler sinais de manipulação vira um convite aberto para abusadores. Eles percebem rapidinho quem não consegue identificar sarcasmo venenoso, quem acredita em desculpas furadas, quem aceita explicações absurdas como verdade. E aí começam as dinâmicas abusivas, pequenas mentiras, distorções sutis, promessas vazias. A pessoa com essa dificuldade vai acreditando, vai dando chance, vai achando que todo mundo merece o benefício da dúvida. Só que o abusador não merece. Ele não está agindo de boa fé. Ele está jogando um jogo que você nem sabe que começou. E enquanto você acredita, ele avança. Enquanto você perdoa, ele se fortalece. E quando você perceber, já está presa na codependência, já sofreu gaslighting, já perdeu metade de si mesma. Outro ponto é que a necessidade de previsibilidade explorada se cruza diretamente com a dificuldade em ler sinais de manipulação. Pessoas que precisam de rotina, clareza, estrutura, tendem a aceitar explicações simples porque elas trazem ordem ao caos. O manipulador sabe disso, então ele oferece respostas prontas, cria narrativas coerentes, mesmo que falsas, e a pessoa aceita porque finalmente algo faz sentido. Mas esse sentido é fabricado, é uma ilusão de controle, uma falsa previsibilidade. Em relacionamentos assim, a vítima vai se agarrando a essas explicações como tábua de salvação, mesmo quando a intuição grita que algo está errado. Mas a intuição é justamente o que a dificuldade em ler sinais de manipulação sabota. A pessoa não confia no próprio instinto, porque sempre duvidou dele, sempre errou em interpretações sociais, sempre foi chamada de exagerada ou paranoica. Então, quando surge aquele frio na barriga, aquele desconforto sem nome, ela ignora. E o isolamento social, como fator de risco, garante que não há ninguém por perto para validar essa intuição, para dizer, olha, isso não está certo. E assim, a manipulação avança sem resistência e a vítima vai afundando, sem perceber que o chão está desaparecendo debaixo dos pés. A dificuldade em ler sinais de manipulação também se manifesta na incapacidade de identificar contradições no comportamento do outro. A pessoa diz uma coisa hoje e faz outra amanhã, mas quem tem essa dificuldade não conecta os pontos. Ela trata cada episódio como isolado. Dá desculpa para tudo. Ele estava estressado, ela teve um dia ruim, foi mal entendido. E o manipulador conta com isso. Ele age mal, pede desculpas, age mal de novo, pede desculpas de novo e a vítima vai relevando porque acredita em segundas chances. Só que não são segundas chances, já é a 20ª. Em relacionamentos onde isso acontece, as dinâmicas abusivas se instalam confortavelmente porque não há consequência real. O gaslighting entra fácil também. Eu nunca fiz isso. Você está confundindo com outra pessoa. Você tem uma memória horrível. E quem já tem dificuldade em ler sinais de manipulação acaba acreditando, porque ela mesma já duvida da própria percepção. A codependência se aprofunda, porque a vítima passa a achar que precisa do abusador para interpretar a realidade, já que ela não entende nada de gente. Mas não é que ela não entende, é que ela está lidando com alguém que mente profissionalmente. Agora, como fortalecer essa habilidade de ler sinais de manipulação? Primeiro,
educação. Estudar sobre o tema, ler sobre táticas de manipulação, assistir vídeos, entender padrões. Conhecimento tira o véu da inocência. Segundo, anotar comportamentos. Se alguém promete algo e não cumpre, anota. Se alguém te critica disfarçado de conselho, anota. Com o tempo, o padrão fica óbvio no papel, mesmo que não fique óbvio na emoção. Terceiro, buscar feedback externo. Contar para alguém de confiança o que está acontecendo e perguntar: isso é normal? A perspectiva de fora quebra a bolha. Quarto, aprender a confiar na própria intuição, mesmo que ela erre às vezes. Melhor errar para mais, desconfiar de alguém inocente, do que errar para menos, confiar em abusador. E quinto, aceitar que nem todo mundo age de boa fé, que nem todo mundo merece sua confiança, que algumas pessoas são simplesmente tóxicas e você tem o direito de se proteger. Entender isso não é se tornar cínico, é se tornar sábio. E quando você começa a identificar manipulação, você também começa a entender como sair e reconstruir uma vida melhor, porque você percebe que não merece viver pisando em ovos, não merece viver em dúvida constante, não merece viver sob controle de alguém que brinca com sua confiança. Você merece clareza, merece respeito, merece relações onde não precisa ser detetive para saber se está sendo enganado. Necessidade de previsibilidade explorada. A necessidade de previsibilidade explorada é uma das vulnerabilidades mais silenciosas e poderosas que um abusador pode usar contra alguém. Pessoas que funcionam melhor com rotina, com clareza, com estrutura definida, não estão pedindo luxo, estão pedindo o básico para se sentirem seguras no mundo. Muitas vezes, isso vem de características neurológicas, como no caso de autistas, ou de traumas passados, ou simplesmente de uma personalidade que valoriza ordem e consistência. Não tem nada de errado nisso. O problema surge quando alguém mal intencionado identifica essa necessidade e transforma ela em ferramenta de controle. Em relacionamentos abusivos, o manipulador oferece exatamente o que a vítima precisa no começo: previsibilidade, rotina, atenção constante, disponibilidade total. Ele se torna a âncora emocional da pessoa, e quando a vítima finalmente relaxa, finalmente confia, finalmente se sente segura, o abusador começa a desestabilizar tudo. Ele quebra promessas, muda de humor sem aviso, cria caos emocional, e a vítima, desesperada para recuperar aquela previsibilidade inicial, se submete a qualquer coisa, aceita dinâmicas abusivas, engole, gaslighting, mergulha na codependência, tudo na esperança de que as coisas voltem ao normal. Mas não voltam, porque o caos é proposital, o que torna a necessidade de previsibilidade explorada tão eficaz como arma é que ela mexe diretamente com o sistema nervoso da pessoa. Quando alguém que precisa de previsibilidade vive num ambiente caótico, ela entra em estado de alerta constante, de ansiedade crônica, de exaustão emocional, e nesse estado vulnerável, ela perde a capacidade de pensar com clareza, de tomar decisões racionais, de reconhecer que está sendo manipulada. A dificuldade em ler sinais de manipulação piora tudo, porque a pessoa não percebe que o caos não é acidental, é estratégico. Em relacionamentos assim, o abusador alterna entre ser maravilhoso e ser terrível, entre dar atenção e sumir, entre prometer e decepcionar. Isso cria o que a psicologia chama de reforço intermitente. A vítima nunca sabe quando vai receber carinho ou crueldade, então ela fica eternamente tentando acertar, tentando ser boa o suficiente para merecer a versão boa do abusador. Mas não existe fórmula, porque o comportamento do abusador não depende do que a vítima faz, depende do quanto de controle ele quer exercer naquele momento. E enquanto isso, o isolamento social como fator de risco garante que a vítima não tem para onde ir, não tem com quem contar, não tem outra fonte de estabilidade. Ela se torna completamente dependente do abusador até para ter um mínimo de paz. Outro aspecto cruel da necessidade de previsibilidade explorada é que o abusador usa as próprias tentativas de organização da vítima contra ela. A pessoa começa a anotar coisas, a criar regras mentais, a tentar prever o comportamento do outro para evitar conflitos. E o abusador percebe isso e bagunça de propósito. Ele muda as regras do jogo constantemente. O que era certo ontem é errado hoje. O que ele elogiou semana passada, ele critica essa semana. Em relacionamento
relacionamentos assim, a vítima vive numa montanha russa sem freio e a única coisa que ela quer é descer, mas ela não sabe como. A codependência se aprofunda porque ela acredita que se conseguir entender o padrão, se conseguir se adaptar perfeitamente, tudo vai se acalmar. Mas o padrão é exatamente a ausência de padrão. O gaslighting entra forte aqui também. Você que complica tudo. Você que não consegue relaxar. Você que cria problema onde não existe. E a pessoa exausta começa a acreditar. Começa a achar que o problema é ela, que ela é inflexível demais, rígida demais, chata demais, quando na verdade ela só queria o mínimo: respeito, consistência, palavra cumprida. Mas para quem está sofrendo abuso, até o mínimo vira luxo inalcançável. Então, como se proteger quando você tem necessidade de previsibilidade explorada? Primeiro, reconhecer que essa característica não é fraqueza, é apenas um jeito de funcionar. E você tem o direito de buscar relacionamentos onde essa necessidade seja respeitada, não explorada. Segundo, observar se a pessoa oferece previsibilidade real ou falsa. Previsibilidade real é quando a pessoa cumpre o que promete, mantém a palavra, respeita acordos. Previsibilidade falsa é quando a pessoa promete estabilidade, mas entrega caos, quando ela oferece rotina, mas depois sabota. Terceiro, não se culpar quando as coisas desmoronam. Se você fez sua parte, se você foi clara, se você comunicou suas necessidades, e ainda assim, a pessoa age de forma errática, o problema não é você. Quarto, buscar estabilidade em outras áreas da vida. Rotina própria, hobbies, amizades, terapia. Quanto mais você depende de uma única pessoa para ter previsibilidade, mais vulnerável você fica. E quinto, entender que sair de um relacionamento onde sua necessidade de previsibilidade explorada foi usada contra você não é desistir, é se salvar. Porque você merece relações onde sua forma de funcionar seja vista como legítima, não como alvo. E quando você percebe isso, quando você decide que merece melhor, aí sim você começa a entender como sair e reconstruir uma vida melhor, baseada em respeito real, não em manipulação, disfarçada de cuidado. Porque previsibilidade não deveria ser uma arma, deveria ser um direito. Isolamento social como fator de risco. O isolamento social como fator de risco é uma das estratégias mais antigas e eficazes de controle em relacionamentos abusivos. E o pior é que, na maioria das vezes, ele não começa com um ultimato, claro, tipo, você não pode mais ver seus amigos. Não. Ele começa com sutileza, com frases que soam até românticas no início. Eu só quero passar mais tempo com você. Seus amigos não te entendem como eu. Sua família não te valoriza, mas eu sim. A pessoa ouve isso e acha lindo, acha que finalmente, acha que alguém se importa de verdade. Mas o que está acontecendo ali é o primeiro passo de um plano calculado para te deixar vulnerável. Porque quando você não tem mais ninguém por perto, quando você corta laços com amigos, família, colegas, você perde sua rede de apoio, perde suas referências externas, perde a capacidade de pedir ajuda. E aí o abusador tem campo livre. Em relacionamentos onde isso acontece, a vítima vai ficando cada vez mais dependente, não só emocionalmente, mas praticamente também. Ela não tem mais para quem ligar, não tem mais para onde ir, não tem mais quem diga, isso não tá normal. E quando bate o desespero, quando ela finalmente percebe que tá presa, já é tarde demais, já tá tão isolada que a ideia de sair parece impossível. A codependência atinge o auge, o gaslighting funciona melhor do que nunca, e a dificuldade em ler sinais de manipulação se transforma em incapacidade total de enxergar a própria situação. O isolamento social como fator de risco se agrava ainda mais quando a pessoa já tem uma tendência natural ao isolamento. Pessoas autistas, introvertidas ou com um histórico de ansiedade social, muitas vezes já têm círculos sociais pequenos. E o abusador percebe isso e usa a favor dele. Ele não precisa te afastar de muita gente, só precisa te afastar das poucas pessoas que importam. E ele faz isso com maestria. Começa criando pequenos conflitos. Fulano falou mal de você. Cicrana não gosta de mim, então acho melhor a gente não ir. Planta sementes de desconfiança. Em relacionamentos assim, a vítima vai, aos poucos, se afastando de todo mundo, achando que está fazendo isso por escolha própria, quando na verdade está sendo manipulada. A necessidade de previsibilidade explorada joga contra ela aqui também,
porque o abusador oferece uma rotina fechada, só vocês dois, e a pessoa aceita porque parece mais simples, mais controlável, mais seguro do que lidar com o imprevisível mundo social lá fora. Mas não é segurança, é isolamento estratégico. E quando a pessoa percebe, quando ela finalmente entende que foi cortada do mundo, o medo paralisa. Por quê? Como sair e reconstruir uma vida melhor quando você não tem mais ninguém, quando você queimou pontes, quando você sumiu da vida de todo mundo, quando você passou anos dizendo que tá tudo bem? Outra forma de isolamento social como fator de risco é o isolamento emocional dentro do próprio relacionamento. A pessoa pode até continuar vendo amigos e família fisicamente, mas ela para de compartilhar a verdade. Ela esconde o que está acontecendo, mente que tá tudo bem, sorri nas fotos, mantém a fachada. E isso por dois motivos: vergonha e medo. Vergonha de admitir que está num relacionamento abusivo, medo de que ninguém acredite, medo de ser julgada, medo de parecer fraca. Em relacionamentos onde as dinâmicas abusivas são intensas, o gaslighting faz a vítima duvidar tanto da própria percepção que ela nem sabe mais se o que está vivendo é abuso ou se ela que está exagerando. Então ela não conta, ela guarda tudo para si, e esse silêncio é a melhor amiga do abusador, porque enquanto ninguém sabe, ninguém intervém, e a vítima vai afundando sozinha, carregando um peso que não deveria carregar sozinha. A codependência garante que ela se sinta culpada por pensar em sair, e a dificuldade em ler sinais de manipulação impede que ela reconheça que está sendo controlada. É uma prisão perfeita, sem grades visíveis, mas com muros altíssimos construídos de vergonha, medo, culpa e solidão. Romper com o isolamento social como fator de risco é assustador, mas é o passo mais importante para sair de um relacionamento abusivo. E o primeiro movimento é reconectar. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja constrangedor, mesmo que você tenha sumido há anos, mande aquela mensagem, faça aquela ligação, peça desculpas se necessário, mas volte. As pessoas que te amam de verdade vão te receber de braços abertos. Elas vão entender. Segundo passo, falar a verdade. Para alguém, nem que seja uma pessoa só. Terapeuta, amigo próximo, familiar. Quebrar o silêncio é quebrar o feitiço. Terceiro passo, buscar grupos de apoio, presenciais ou online. Existem comunidades inteiras de pessoas que saíram de relacionamentos abusivos, que entendem exatamente o que você está passando. Você não está sozinha. Quarto passo, não esperar. Ter provas para pedir ajuda. Você não precisa de hematomas visíveis, de gravações de áudio, de testemunhas. Se você está sofrendo, se você está com medo, se você quer sair, isso já é motivo suficiente. E quinto passo, planejar a saída com cuidado, porque sair de relacionamento abusivo pode ser perigoso. Tenha um lugar para ir, tenha documentos guardados, tenha um plano B. E quando você finalmente der esse passo, quando você finalmente sair, você vai perceber que a vida lá fora, mesmo com todos os desafios, é infinitamente melhor do que a prisão emocional onde você estava. Porque como sair e reconstruir uma vida melhor começa exatamente aí, saindo do isolamento, voltando para o mundo, lembrando que você sempre pertenceu a si mesma, nunca a alguém que te diminuía. Como sair de um relacionamento abusivo e reconstruir a vida. Como sair de um relacionamento abusivo e reconstruir a vida não é um processo linear, não tem manual de instruções perfeito e definitivamente não é fácil. Mas é possível. E a primeira coisa que você precisa entender é que sair não é covardia, não é desistência, não é egoísmo, é sobrevivência. É escolher você, porque depois de tanto tempo presa em dinâmicas abusivas, sofrendo gaslighting, vivendo codependência, lidando com a dificuldade em ler sinais de manipulação, tendo sua necessidade de previsibilidade explorada e mergulhada no isolamento social como fator de risco, você esqueceu que merece viver sem medo, mas merece. E o caminho começa com um único passo, por menor que seja, reconhecer que você está num relacionamento abusivo, dar nome ao que está acontecendo, parar de chamar de amor complicado, de fase difícil, de relacionamento imperfeito, chamar pelo nome, abuso. E quando você faz isso, quando você olha para o espelho e diz em voz alta, eu tô sofrendo abuso, algo muda, a negação cai, a névoa se dissipa um pouco. E aí, mesmo que demore semanas, meses,
anos, a semente da saída foi plantada, porque você não pode sair de um lugar que você não reconhece como prisão. O segundo passo em como sair de um relacionamento abusivo e reconstruir a vida é planejar. E sim, isso parece frio, calculista, mas é necessário. Sair de um relacionamento abusivo sem planejamento pode ser perigoso. Você precisa de um lugar seguro para ir. Casa de familiar, amigo, abrigo, hotel, qualquer lugar que não seja ali. Você precisa dos seus documentos, RG, CPF, certidões, cartões, tudo guardado num lugar que o abusador não tenha acesso. Se tiver filhos, planeje levá-los com segurança. Se tiver pets, não deixe eles para trás, porque abusadores usam animais como chantagem emocional. Junte um dinheiro, mesmo que pouco, mesmo que secretamente. Abra uma conta que ele não saiba. Guarde em espécie se necessário. E tenha um plano de fuga. Qual dia, qual hora, quem vai te ajudar, como você vai sair sem ser impedida. Em relacionamentos onde a codependência é profunda, onde o gaslighting confundiu sua cabeça, onde a dificuldade em ler sinais de manipulação te fez duvidar de tudo, esse planejamento racional salva. Porque quando a emoção travar, quando a culpa apertar, quando o medo gritar, você vai ter um plano concreto para seguir. E esse plano te mantém viva. O terceiro passo é executar. E aqui não tem dia perfeito, não tem momento ideal. Você nunca vai se sentir 100% pronta. Sempre vai ter um mas e se, sempre vai ter uma desculpa emocional para adiar. Mas chegou a hora de agir. Escolha um dia em que ele não esteja, ou esteja distraído, ou quando você tiver suporte. E vá, leve o que for essencial. Deixe o resto. Objetos podem ser repostos, sua vida não. E depois que você sair, corte contato. Bloqueie em tudo. Celular, redes sociais, e-mail, tudo. Porque o abusador vai tentar te trazer de volta. Vai mandar mensagens lindas, vai prometer mudança, vai chorar, vai implorar, vai ameaçar. Isso se chama hoovering e é a última cartada dele. Não caia. Lembre que ele já prometeu antes. Lembre do sofrimento. Lembre de como sair e reconstruir uma vida melhor exige cortar o cordão umbilical tóxico que te prendia a ele. Em relacionamentos abusivos, o isolamento social como fator de risco fez você acreditar que não tem para onde ir, mas você tem. Sempre tem. E as pessoas que te amam de verdade, mesmo aquelas que você afastou, vão te receber. Basta você dar o primeiro passo de volta. E depois que você saiu, vem a parte mais difícil, reconstruir. Porque sair do relacionamento é só metade da batalha. A outra metade é se reconstruir por dentro. Procure terapia imediatamente, de preferência com alguém especializado em trauma e abuso. Você vai precisar processar tudo o que viveu, desconstruir as mentiras que internalizou, resgatar sua autoestima destroçada. Vai doer, vai ser cansativo, mas é libertador. Outro passo fundamental é reconectar com pessoas, amigos, família, grupos de apoio. Você passou tanto tempo isolada que precisa reaprender a confiar, a compartilhar, a pedir ajuda. E sim, vai ser estranho no começo. Você vai se sentir culpada por ter sumido, vai ter vergonha de contar o que viveu. Mas as pessoas entendem. E as que não entendem, não eram para estar na sua vida mesmo. Reconectar quebra o isolamento social como fator de risco que te manteve presa por tanto tempo. Além disso, crie uma rotina sua, uma vida sua. Retome hobbies antigos, descubra novos, invista em você. Faça aquele curso que sempre quis. Pinte o cabelo daquela cor que ele odiava. Saia sozinha para tomar café. Dance na sala sem medo de julgamento. Reconquiste sua identidade, porque a codependência te fez esquecer quem você é. E agora você tem a chance de se redescobrir. E pode apostar, a versão reconstruída de você é mais forte, mais sábia, mais inteira do que nunca. Porque você sobreviveu ao inferno e escolheu viver. E isso não é pouca coisa. Então, chegamos ao ponto de refletirmos sobre tudo o que foi dito nesse vídeo. A jornada é sua, é minha também. Afinal, informação sem ação não muda nada. Você pode assistir 1000 vídeos, ler 1000 textos, entender perfeitamente como dinâmicas abusivas funcionam, como o gaslighting te destrói, como a codependência te prende. Mas se você não fizer nada com esse conhecimento, você continua exatamente onde está. E eu sei que é assustador. Sei que pensar em como sair e reconstruir uma vida melhor parece impossível quando você está no meio do furacão. Sei que a dificuldade em ler sinais de manipulação
te fez duvidar de tudo, inclusive de você mesma. Sei que o isolamento social como fator de risco te fez acreditar que não tem para onde ir, que ninguém vai te entender, que você tá sozinha. Mas eu tô aqui te dizendo, você não tá sozinha. Existem milhares de pessoas que passaram exatamente pelo que você tá passando. E elas saíram, elas reconstruíram, elas sobreviveram. E você também vai. Agora eu quero que você faça uma coisa. Para esse vídeo por 1 segundo e responde mentalmente, com total honestidade. Você tá feliz? De verdade feliz? Ou você só tá sobrevivendo? Porque tem uma diferença gigante entre viver e sobreviver. E se você perceber que tá só sobrevivendo, se você perceber que passa mais tempo com medo do que em paz, se você perceber que perdeu quem você era para tentar ser o que alguém queria que você fosse, então tá na hora de agir. Não amanhã, não semana que vem, hoje. Mesmo que seja só um pequeno passo, ligar para aquele amigo que você sumiu, procurar um terapeuta, anotar os episódios de abuso, guardar um dinheiro, secreto, qualquer coisa. Porque a mudança não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas, em decisões pequenas que vão se somando até você olhar para trás e perceber que saiu do buraco. E olha, eu sei que você tem medo de ficar sozinha. Sei que a codependência te convenceu de que você não funciona. Sem essa pessoa. Sei que a necessidade de previsibilidade explorada te fez acreditar que é melhor o inferno conhecido do que o céu desconhecido. Mas eu vou te contar um segredo. A solidão que você sente dentro de um relacionamento abusivo é infinitamente pior do que a solidão de estar sozinha de verdade. Porque quando você está sozinha, pelo menos você tem você. Quando você está num relacionamento abusivo, você não tem ninguém, nem a pessoa, nem você mesma. Você vira um fantasma na própria vida. Então, que tal tentar? Que tal arriscar? Que tal descobrir quem você é quando ninguém está te controlando, te diminuindo, te manipulando? Porque eu aposto que a versão livre de você é incrível e você merece conhecer ela. Agora, se esse vídeo fez sentido para você, se você sentiu que eu estava falando diretamente com você, se você percebeu que precisa dessa informação constantemente para não esquecer, então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Por quê? A gente vai continuar falando sobre relacionamentos, sobre como identificar manipulação, sobre como sair de dinâmicas abusivas, sobre como reconstruir sua vida do zero. E você vai precisar desses lembretes, vai precisar dessa comunidade, vai precisar saber que não está sozinha nessa luta. Além disso, comenta aqui embaixo. Você já viveu alguma dessas situações? Conseguiu sair? Está tentando sair? Ou ainda está presa e não sabe o que fazer? Compartilhe a sua história, porque seu relato pode ser exatamente o empurrão que outra pessoa precisa para tomar coragem. A gente cresce junto, a gente se fortalece junto e a gente sai dessa junto. Então não desaparece, tá? Fica aqui, porque você importa. Sua vida importa e você merece muito mais do que sobreviver. Você merece viver de verdade.